Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Este livro tem de tudo: sopas frias, águas poluídas, pelos públicos, lançamentos de anões, estátuas decapitadas, bolo-rei e chifres, candidatos em coma, lembisgóis e badamecas, gravadores roubados, atrizes porno. Eis alguns dos ingredientes de que se faz a nossa democracia, uma receita com 50 anos que tem vindo a ser apurada. Acaba de sair só neste país uma compilação com mais de 200 momentos mais loucos, mais divertidos, embaraçosos e inesperados deste meio século. Se é verdade, como diz o povo, que uma desgraça nunca vem só, também é verdade, como acrescenta Miguel Esteves Cardoso, não há desgraça que não tenha a sua graça. Para nos falar de como se juntaram estes factos mais desconcertantes e inesperados, convidei os seus autores. Dois jornalistas que passaram pelo Independente: Filipe Santos Costa, jornalista radicado no Japão; Liliana Valente, coordenadora da secção política do Expresso. Olá, Liliana. Olá, Filipe. Olá, viva. Bem-ajam ter aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador. E tu, de modo especial, Liliana, tu é um regresso a casa, embora não nesta nova sede em Alvalade, mas tu és das fundadoras do Observador aqui, é engraçado. Sim, comecei em 2014, fundámos o Observador ainda no Bairro Alto. Exatamente. E também foi a primeira vez que eu vim aqui, ainda não existia a rádio, portanto é a primeira vez também que estou a vir aqui. A rádio é só há 5 anos e pronto, mas é um grande prazer que aqui voltas. É engraçado, tu foste à abertura de um jornal e quando foste para o Independente foste ao fecho. Sim, sim. Foi o primeiro que tu fechaste, digamos assim. Mas como se vê, tenho alguns, entre aspas, mortos no meu currículo, ou assumi, porque passei obviamente pelo Independente, fiquei até ao fecho, depois pelo Rádio Clube Português, que também já... Deus o tenha. Boa memória. E também passei pelo Jornal I, que não está agora já tem vários nomes, todos os dias é um nome diferente, mas o Jornal I, tal como o conheci, também já não existe. Pois é verdade. Esperemos que agora não aconteça com mais nenhum, porque eu gosto muito de todos, seja do Observador, do Público ou do Expresso. Tu Liliana, és de Almeirim, é uma coisa engraçada. Almeirim, Castro Verde, quer dizer, vieste nascer a Beja, mas... Sim, é uma aldeia. Quando tu dizes que é Almeirim, as pessoas ainda pensam que és ribatejana e tal. Tu, não, tenho alma alentejana. Ainda há pouco tempo me foram a perguntar onde é que podiam comer sopa da pedra. Eu disse, olha, isso é daqui a muitos quilómetros. Ainda tenho de passar Lisboa. Fazem minha mãe em casa quando não tem ingredientes, não é? Muito engraçado. Tu trabalhaste desde pequenina, inclusive em restaurantes e tudo, mas o que eu estou a perguntar mesmo é vou perguntar aos dois, o apelo do jornalismo. Como é que isto surgiu? Quando é que disseste, vou mesmo para Ciências de Comunicação, que foi o que tu tiraste na nova? Pronto, eu nasci em 1983, portanto era miúda quando nasceram as televisões privadas. Sim. Os meus pais têm um grande amigo que é jornalista da SIC, que é o José Manuel Mestre, que eu estou habituada a ver desde pequena, não só na televisão como fora dela. E, portanto, ele foi um bocado a minha inspiração. O que é engraçado é que ele era a minha inspiração, porque eu vi na televisão, mas eu detesto televisão, o que eu gosto mesmo é de escrever, e, portanto, sou jornalista um pouco por influência dele, mas não quero fazer aquilo que ele faz. Muito curioso. Tu fizeste, entretanto, na tua carreira um intervalo no jornalismo, onde passaste pela NOC e assim, porque a tua parte também era esta parte da comunicação, podia ser outras coisas, mas depois regressaste então para a RCP, para a Rádio Clube, como tu disseste, ficaste lá 5 anos, depois foste para o Observador, depois o Público, e fizeste um documentário, eu queria falar disso, extraordinário, este documentário do Pedrógão Grande, Eis que Fazem Novas Todas as Coisas. Foi o único documentário que tu fizeste? Documentário, sim. Porque é um trabalho incrível, que faz muita impressão, mas eu acho obrigatório as pessoas verem. Bem, é um trabalho que ainda hoje é um trabalho que eu me orgulho bastante, porque eu era sobretudo jornalista que fazia política e quando fui para o Público acabei por alargar um pouco o âmbito e fazer outras coisas, e na noite, quando acontecem os incêndios de Pedrógão, eu fui logo para lá. O logo significa ter ido logo de madrugada, mas cheguei lá já a meio do dia seguinte. E aquelas pessoas ficaram muito na cabeça e eu propus ao jornal na altura fazer um documentário com umas histórias muito específicas que não se falava na altura, que eram os feridos. E fiz com o Frederico e com a Sibila Linde, fizemos um documentário que nos orgulhamos muito, porque... acompanharam o dia-a-dia de uma comunidade um ano depois dos incêndios? Não, acompanhámos feridos.
Porque eles tiveram muito tempo em coma. Logo com isso. Exato, eles tiveram em coma durante bastante tempo, alguns durante meses, e portanto foram esquecidos durante muito tempo na comunicação social, e nós orgulhamos muito de ter posto este assunto na praça pública, de se ter falado muito ano depois sobre os feridos, porque foram as pessoas que viram a sua vida muito... Engraçado, porque fala-se muito das casas e do que não se fez, e os dinheiros que o Presidente da Câmara desviou e o diabo a sete, mas não se fala dos feridos. Vocês vieram colmatar um bocadinho essa falha que era importante. Exato. E são pessoas que sofreram bastante, e não há nada que vá suprimir aquilo que lhes aconteceu, que lhes vá menorizar o sofrimento. Exatamente. Mas depois receberam algumas indenizações, porque na altura também se falava em indenizações às famílias das pessoas que tinham morrido, mas ninguém falava das indenizações às pessoas que estavam vivas. Que estavam com cirurgias e que estavam com não sei o quê. Por uma razão, porque muitos deles estiveram em coma durante vários tempos, e as famílias estavam com eles nos hospitais, e portanto não havia essa... É aqueles casos que eu acho que o papel de um jornalista aqui é repor um bocadinho a justiça, é importante, não se fala, vocês conseguem, nós em geral, jornalistas, dar voz às vezes aos que não têm voz e aos que precisavam de ser ouvidos. É engraçado, aqui é um bom espaço para falar disso. Ainda bem que nós temos este documentário, de facto, que foi incrível, muito duro, que tu conseguiste fazer, acompanhando esta comunidade depois do incêndio, um ano depois. Muito bem. Também, entre os teus hobbies, tu falas dos teus atletismos e coisas que tu fazias, que tens saudades, por causa de teres um filhote pequeno que não te deixa recuperar essas coisas. Talvez o ler, sim, tu és viciada na leitura e, portanto, isso continuas. E cozinhar. Adoro, o Filipe também gosta, mas eu vou te perguntar o que é que tu cozinhas melhor. Nunca fizemos uma batalha, por acaso. Podíamos fazer uma batalha. Eu adoro fazer. Calma. Eu estou muito confiante nos Challenge accepted. Exatamente. Atenção que o Filipe mora em Tóquio, onde o McDonald's tem um menu Ebi que é de camarão. Eu como boa jornalista, sou perita em generalidades, e também na cozinha sou perita em... Mas fazes muito bem alguma coisa que as pessoas digam? É a comida alentejana, sopas de tomate, a sorda alentejana. As alentejanices, eu acho que domino. Fantástico. Muito bem. E tricô também fazias ou fazes? Pois, porque eu gosto muito de contar. Isto pode parecer estranho agora que eu vou dizer, mas pronto. Eu gosto muito de contar e entretenho-me, acalma-me a contar coisas. E o tricô é um pouco isso. Agulha 8 tal. Estou a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Não tens de ter vergonha nenhuma, acho muitíssimo bem. Não tenho vergonha nenhuma, não. O Filipe, nesta altura, não sei se quando isto for para o ar já está ou não no Japão, provavelmente já está. Ele mora no Japão, e vou-te perguntar a mesma coisa que perguntei a Liliana. O apelo do jornalismo, Filipe, o que é que tinhas na família, ou como é que tu disseste, eu quero ser isto? E é provavelmente a única pergunta sobre o meu percurso a que eu não sei responder, não sei de onde veio. Não se comprava jornais em minha casa. Mas tu compravas, por exemplo, o Independente? Mais tarde, quando o Independente surge, isso é em 88, eu tenho 16 anos. 89, em 88 eu tenho 16 anos, e sim, é o primeiro jornal que eu compro, e passo a comprar religiosamente todas. Bom, eu ia dizer todas as sextas-feiras, mas o Independente chegava à Madeira à segunda. Mas aquilo era tão bom, era tão bem escrito, que mesmo requentado era uma delícia. Na Madeira, claro. Nós fazíamos aquilo que faziam todos os madeirenses, de certa forma, que era, no café, líamos o Jornal da Madeira ou o Diário de Notícias da Madeira. Era uma tradição. Todos os cafés tinham o jornal, e, portanto, era esse o contacto que eu tinha com jornais. E quando eu tenho que escolher para que área vou, no 10º ano, eu sabia que queria ir para Humanísticas, e supunha que talvez pudesse ser jornalista ou ir para Relações Internacionais. Depois, conforme fui conhecendo mais do jornalismo e mais de mim, percebi que a diplomacia não era o meu forte, e que talvez o jornalismo e que talvez o jornalismo fosse uma coisa hoje. E que talvez o jornalismo fosse um caminho mais acertado para a tua personalidade. E de certa forma, quando eu penso nisso, 25 anos jornalista antes de ser freelancer e no tudo. Sim, mas repara, mas de certa forma, pensando nisso, quer Relações Internacionais, supondo que eu fosse para uma carreira diplomática, quer jornalismo, o que têm em comum é eu querer mais mundo do que aquilo que eu tinha na Madeira. Querer mais mundo, querer ver mais, querer conhecer mais. De ilha já gostavas, porque foste viver para uma. Sim, e eu acho que quem nasce numa ilha tem sempre um lado... Quer dizer, a insularidade faz parte daquilo que nós somos. O teu ADN? Sim. Acho que não é possível. E atenção, a Madeira, e especialmente o Funchal, sempre foi bastante cosmopolita, insular, isolado e ao mesmo tempo cosmopolita, porque o Funchal tinha a influência dos ingleses, por causa do vinho de Madeira.
Portanto, por exemplo, se compararmos com os Açores, que era bastante mais isolado, o Funchal estava na rota, o Funchal iam, os nobres europeus iam para a Madeira por causa dos bons ares, para se tratarem da tuberculose. O Churchill, a Sissi, exatamente. E, portanto, o Churchill na Baía de Câmara de Lobos a pintar aguarelas. E, portanto, apesar de tudo, no Funchal eu tinha algum cosmopolitismo. Mas eu acho que, no fundo, eu queria mais mundo. E, pronto, se calhar, dificilmente teria mais mundo do que estando do outro lado do mundo, numa cultura tão radicalmente diferente desta. E, no entanto, mesmo no público, quando tu entraste e tu começaste, não foste sequer para o internacional, começaste no local. Quanto mais local, mais histórias e mais proximidade. Sim, eu tinha uma ideia do que devia ser um percurso no jornalismo. E eu achava que se devia começar pelo jornalismo de proximidade, pelo buraco na rua. Na altura o Público tinha uma secção local que era diferente em Lisboa e no Porto. Não me engano. Sim, estava o Cerejo. E eu fui, pronto, eu estava no segundo ano da faculdade e cheguei lá, pedi para falar com o editor do local e apresentei-lhe uma reportagem que eu tinha feito. Sim. E ele gostou e publicou. E eu comecei a colaborar com o local do Público. Estavas ainda no curso? Eu estava na faculdade, estava a meio da faculdade e eu andava por Lisboa à procura de reportagens. Eu não ia dar notícias, eu sabia disso, mas talvez eu pudesse contar histórias. E mesmo quando eu acabei a faculdade e escolhi fazer o estágio no Público, eu tinha boas notas e, portanto, eu sabia que iria para a redação que eu escolhesse, daquele lote de redações que tinham um acordo com a Universidade Nova de Lisboa, onde eu fiz Ciências da Comunicação com a Liliana. Exatamente. E sabendo que ia para o Público, eu esperava e estava a fazer figas para ir para o local. E acontece a política pela razão mais prosaica deste mundo. Eu fiquei na secção de política porque e foi rigorosamente esta a razão, era a única editoria onde havia um computador livre. E tu perguntas, mas nunca na vida tinhas pensado em fazer jornalismo? Nunca na vida tinhas pensado em fazer jornalismo político? Tinha. Mas eu achava que era demasiado novo para fazer um trabalho que tem uma componente tão especulativa, que precisa de tanto conhecimento do mundo. Eu preferia primeiro conhecer melhor o meu bairro e a minha cidade e depois talvez ir para o jornalismo político. Tudo o que é da Económica, Focus, a Visão, o Sábado, o Diário Notícias, o Expresso. Vocês no Independente coincidiram os dois? Não. Tu foste no fim, antes ele tinha estado e depois saiu. Sim. Eu vou mesmo no fim do jornal. Eu não coincidi com quase ninguém no Independente, porque eu estive no Independente 4 meses e odiei. Era o jornal errado para mim. Foi um erro. Na primeira semana em que eu cheguei ao Independente, eu vou do Público para o Independente e eu estava com a expectativa de estar finalmente naquela redação que me fez amar o jornalismo. Eu amava o jornalismo que o Independente fazia, mas era o Independente do Miguel Esteves Cardoso, do Paulo Portas, do Vasco Polido Valente, do Leonardo Ferraz de Carvalho, exatamente, e o Independente contra o Cavaco. Quando eu vou para o Independente, na direção já não está o Miguel Esteves Cardoso, já não está o Paulo Portas, já não existe Cavaco. E, portanto, eu não tinha percebido, mas o Independente já não fazia sentido. Claro. Mas na semana em que eu chego lá, percebo o erro que fiz, aguentei 4 meses e despedi-me e fui-me embora sem ter emprego. Já estavas naquela fase em que, e agora estou a falar deste vosso primeiro trabalho em conjunto, este Independente, a máquina de triturar políticos, para onde faz uma década, é incrível como o tempo passa, vocês deviam ter 12 cada um, este livro da matéria-prima, que foi uma ideia da editora, aliás, muito boa. Como é que um jornal sacudiu o país e atormentava o poder, é verdade? Chegava, todos no governo faziam apostas quem é que vai sair quem é a lápide, quem era a sexta, era a lápide, estar na manchete do Independente era ter uma lápide. Quando tu chegaste, já não estavam, como tu disseste, o Portas e o Miguel Esteves Cardoso, não sei o quê, se não me engano, foi na altura em que chegaram a convidar a Leonor Beleza para dirigir. Não, é antes disso, mas isso é um bom sintoma de quão errado tudo aquilo era. É isso, quando perceberam, tinham ido um bocadinho longe demais naquela... Não, era tudo errado. Naquele ataque dos sangues. Fizeram sangue. Devo dizer que fui razoavelmente infeliz nesses 4 meses e aquilo que eu realmente gostei, no tempo que passei no Independente, foi fazer algumas reportagens para a revista Indie, que era dirigida pelo Vasco Polido Valente, que era alguém absolutamente superior e que me orientou, ele orientou os trabalhos
trabalhos que eu fiz. Ele foi realmente um editor. Ele sério? Sabia o que queria, eu levava-lhe o que tinha, conversávamos e eu aprendi tanto. Isso, só por isso valeu a pena, atenção. Engraçado. É como as pessoas dizem hoje, por exemplo, das crónicas do MEC, do Esteves Cardoso, a Patrícia Reis, tanta gente passa por aqui e que diz o que eu aprendi com as crónicas daquele homem que escrevia crónicas. E, de facto, foi também um marco neste estudo. E acho que redescobrimos todos o gosto da língua portuguesa com o Independente. Porque aquilo era tão bem escrito. É verdade. Até, curiosamente, o nosso livro, o meu e da Liliana, é sobre o independente político, o independente objeto político, projeto político, primeiro de destruição do cavaquismo, depois de lançamento de uma nova direita, onde o Paulo Portas seria protagonista. Não é nosso objeto, por exemplo, a revista, mas a revista do Independente era qualquer coisa de extraordinário. Isso realmente sacudiu mentalidade, sacudiu o país. Algum jornal substitui hoje o Independente, ou não? Não. Ficou um espaço, acham que não? Não. Mas eu também não sei se o tempo de hoje... não são iguais, não é? Não são iguais, sim. Eu tenho, não sei, acho que é mesmo uma dúvida se hoje haveria espaço para um independente, se calhar para este lado mais cultural, para a revista do Indie, não sei, eu acho que as pessoas hoje procuram tantas coisas diferentes. E o meio mudou muito, tudo. não é? E as Liliana, redes sociais, hoje falta tudo. Falta a irreverência, sim, falta sim. o capital. Eu ia te perguntar isso. Falta o capital, é preciso hoje dinheiro. não se arrisca. A ousadia também. Para ser irreverente e para ser independente é preciso dinheiro. Mas hoje têm medo, Filipe, as pessoas perder anunciantes, perder assinantes, de ser politicamente, tem que ser politicamente corretos. É a ditadura do politicamente correto. Hoje evitaria uma coisa destas acontecer outra vez, eu acho. Depende do independente também estivermos a falar. Eu aí sou um bocadinho contra a ideia de que antigamente era tudo muito bom. Também não era. Não, o Independente fez imensa asneira. Fez muitas asneiras Claro. E eu acho que é de defender o jornalismo que se faz hoje, nomeadamente político, muitas vezes, que obviamente escrutinamos, se calhar o escrutínio é mais difícil, também porque cometemos menos asneiras, não é? Claro. Eu acho que a ideia de que o antigamente era tudo bom também não era bem assim. Exatamente. E nós sabemos qualquer coisa sobre o antigamente porque passámos horas, dias, semanas, meses a ler jornais antigos na Biblioteca Nacional. Muitas e quando me dizem histórias... que antigamente é que era, eu dou uma série de manchetes do Expresso que põem os cabelos em pé. E estou a falar do muitas jornal destas histórias de referência. por exemplo, do livro do Independente, passaram para este livro agora. Muito poucas. Sim. Okay. Temos talvez a manta do Deus Pinheiro. É o mantador, não vamos esquecer. É o mantador. A manta da TAP, do avião da TAP que ele ficou. Sim. E que fica bom imenso. Há muito poucas histórias que passem do livro do Independente para este, que eu me lembre. Há a manta do Deus Pinheiro, não há como não, quer dizer, não há como escapar. E um perfil absolutamente incrível e bem escrito do Oliveira e Costa, e que hoje tem muito mais graça, porque nós hoje sabemos quem se tornaria o Oliveira Costa, o Oliveira Costa do BPN, exatamente, que é um perfil que mostra aquele Portugal profundo, de matadores, da unha, do dedo mindinho de unha comprida e de meia troféu branca, de melhor pai, e de falsa modéstia, mas muito novo arriche do cavaquismo. É tudo, nada bate certo, é tudo colado com cuspo de um país que ainda não sabia bem o que era, mas alguns espertalhões perceberam logo onde é que tinham um caminho. Exatamente. E esse perfil, esse texto do Independente é uma delícia absoluta, e achámos que era criminoso não ter. Mas de resto aqui. não temos muito mais histórias do Independente. O perfil do livro também é diferente, não é? Sim, Pronto. sim. Aqui nós temos episódios também mais pequenos que passam 50 anos, começaram em 1976 e vão até aos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, temos um espectro temporal mais alargado, o número de histórias é muito superior, Sim. estamos a falar de 200, mais de 200 talvez, e portanto alguns dos episódios ficam, mas são muito poucos. Muito bem. Estamos a falar destes perguntei agora se havia muitas histórias que vinham desde o vosso livro anterior, o Independente, a máquina de triturar políticos. Não houve. Tem muitas histórias que são públicas. Pronto, esta edição do Clube do Autor, devo dizer, os momentos mais bizarros e surpreendentes da democracia portuguesa, foi lançado dia 16 de outubro, com António Pires de Lima e o Pedro Cisa Vieira. É uma história, no fundo não é um livro de história, como vocês gostam de dizer, mas é um livro de histórias, isso é verdade, que destapa um bocadinho aquilo que nós fomos. A ideia deste livro nasceu de quem?
Obrigou-vos a uma grande pesquisa. Vocês tiveram sempre que ver memórias, entrevistas. Eu diria que, de certa forma, este livro... Foi da editora, como outro? Não. A ideia foi de geração espontânea. Foi do jantar? Sim, estávamos num Mas jantar. agora, o que é que jantaram? Não, estou a brincar. Foi sushi? Foi sushi, foi japonês. Sushi. Portanto, foi sushi. Estava escrito nas estrelas que o Japão Foi entraria nesta história mais tarde. Está na tua também. vida sempre. Mal sabia eu. Basicamente estávamos a jantar e o Filipe, para quem o conhece, ele adora contar histórias e depois é como as cerejas, não é? Exatamente. Puxa uma, e eu dizia assim, olha, tu lembras daquele, não sei o que, não. E ele, olha, há uma história, não sei o que. Bem, chegámos ao fim do jantar. Eram dezenas, já que nós já tínhamos anotado num papelinho, não me digas que isto não vem cada um tinha a pasta do WTF no seu computador. É uma pasta partilhada e nós, pronto, e criámos ele estava no telefone e anotou no telefone não sei quantas histórias que nos lembrámos nessa noite. E depois essa pasta ficou durante vários anos a marinar. Nós fomos escrevendo. Conforme iam acontecendo coisas no dia-a-dia, nós não estávamos a trabalhar no livro. Sim. Porque tínhamos os nossos day jobs, tínhamos os nossos empregos, mas quando aparecia uma história com aquele fator WTF, que é aquela expressão inglesa absolutamente intraduzível, que é ao mesmo tempo ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Que é isto? Como é que isto é possível? Mas que raio, não é? Exatamente. Nós íamos lá e acrescentávamos. Só uma nota, só para não nos esquecermos daquelas Às vezes um link. Ainda hoje fazemos isso. Mas era pasta partilhada que vocês iam juntando cada um da. Depois começámos a juntar. Exatamente. Íamos juntando. E agora ainda vamos trocando, continuamos a juntar. Só neste país é uma questão do Sérgio Godinho, 2006. Só em liberdade é que isto podia. O que é certo é que só em liberdade é que se podia publicar este livro. Uma ditadura nunca deixariam que isto fosse para a frente. Sim. Bela frase foi dita por António Pires de Lima na apresentação do livro. Mas é óbvio, não? E ouvi por acaso o Filipe a dizer isto. Repara, isto é um livro que era impossível numa entrevista tua ou outra. Dizer, isto é um livro, de facto, faz-nos pensar. A gente ri-se muito e não sei o quê, e pensamos, os políticos, como é que é possível? Mas temos a pensar, ao mesmo tempo, que bom nós podemos rir disto e de certa forma, relatar isto, não é? E de certa forma, como tu dizias há pouco, e nós usamos um bocadinho essa fórmula, isto não é um livro de história, é um livro de histórias. Sim. Mas como tem uma organização cronológica, nós, ao ler estas histórias, ganhamos uma perspectiva sobre a história. E sobre os intervenientes. E também, como acaba por ser uma história alternativa da nossa democracia, ou uma história da nossa democracia sem as partes chatas. Eu tenho um livro em inglês, uma história sobre isso. A história da humanidade sem as partes chatas. E isto acaba por ser uma história da democracia sem as partes chatas, e que acaba a guilhotina, portanto, a data em que nós acabamos de colecionar histórias é o 25 de Abril. É o 25 de Abril de 2024. Sim. E nós, sem termos essa noção, chegamos a esse ponto que tu referias há pouco, que é o mero facto deste livro existir é só por si uma celebração dessa liberdade. Qualquer que seja o balanço que se faça destes 50 anos. Balanços mais positivos, menos positivos, podíamos ter ido mais longe, não fomos tão longe. Não gosto nada que se digam, ficou por cumprir, não ficou, fizemos tanta coisa. Exatamente, fizemos tanta coisa. Podia ser melhor muitas coisas, está bem, mas... E se não fosse a democracia, e se não fosse a liberdade, ponto 1, nem sequer se sabia destas histórias. Sim. Ponto 2, seguramente não poderíamos recolhê-las e fazer um livro e rirmos-nos todos dos nossos políticos, que, atenção, fomos nós que escolhemos. Nós também somos responsáveis. E há outra questão não aqui nos podemos desresponsabilizar disto. Cada país tem os políticos que lhe calham. Mas também tem os que escolhe. Exatamente. Ninguém nos impôs esta gente. Exatamente. E, portanto, de alguma forma, eles têm que refletir. É um argumento que se fala muito a propósito do Trump, não é? Ele está lá, mas não está lá sozinho. Ele está lá, claro. 11 milhões de pessoas acreditaram nisto. Isto tem que refletir, de alguma maneira, aquilo que nós somos. Claro que e reflete também, sobretudo, aquilo que são os nossos políticos, com tudo o que eles têm de bom, de mau, de racional, de amador. Alguns da berra agora ainda. Sim. Vocês têm aqui o Pedro Nuno Santos a dizer os alemães que não... Até lhes tremem os joelhos. Temos Carlos Moedas também. Exatamente. Temos, quer dizer, o Presidente da República, bom, que começa no início e acaba no fim. Pronto. Começamos... ou seja, isto diz muito sobre os nossos políticos, seja aqueles que nós conhecemos
mais, e depois também decidimos que não ir às histórias mais do mais desconhecido, do autarca, do candidato a autarca, ou seja, algumas histórias... Ferreira Torres, por exemplo, que está cá algumas vezes. Por exemplo, Isaltino. Avelino Ferreira Torres, que utiliza aquelas duas palavras que tu usaste na introdução. E Lambisgóias por causa das doces. Que corre as doces de Marco de Canaveses, chamando-lhes Lambisgóias e Badamecas, eis duas palavras que devíamos recuperar, porque são duas palavras bonitas, caíram em desuso. Exatamente. E que são menos ofensivas que outras que às vezes são menos ofensivas que outras. Tem uma sonoridade redonda. É possível só com este livro contar os 50 anos da nossa democracia? Sem as partes chatas, que isto é uma... Não, por acaso acho que é porque... Ou é só um complemento? Como nós para irmos à pequena anedota, nós damos sempre o contexto. Sim. E, portanto, para irmos à punchline, nós temos sempre que explicar que governo governava, quem era este autarca, porque é que o governo caiu, porque é que o Ianes disse isto, porque é que o Soares fez aquilo, quem era o Cavaco, de onde é que ele vem. E, portanto, há aqui um objetivo de entretenimento que nós assumimos, porque este livro começa connosco numa mesa de restaurante a jantar e a chorar de tanto rir. Portanto, sempre houve um objetivo de entretenimento, mas há aqui um dever muito sério de memória. Até porque é um desperdício que histórias tão divertidas se percam. Sim. É mesmo um desperdício. Como nós dizíamos há pouco, também é um dever de memória, ou seja, porque perpetuar no tempo das redes sociais, da política, da notícia rápida, de tudo... É tudo muito tenue, não é? Muito certo, há aqui um trabalho efêmero. Exato, é tudo muito efêmero. E aqui fica em livro, mesmo nesta parte final, mais em que já havia internet e notícia rápida, também é de... Nós vamos recuperar alguns episódios que, por serem bizarros, por serem inusitados, nos dão um reflexo daquilo que somos. E, portanto, importante. Também há esse lado da memória. Ajuda a conhecermos a nós próprios, na verdade, eu acho. E daquilo que mudamos, e daquilo que não mudamos. Exato. Exatamente. Há coisas que não mudam, por muito que aconteça. Há uma coisa que eu tenho que dar os parabéns. Isso é, além de estar bem escrito, mas já sabia, vindo de quem vem, vocês dois escrevem bem, é a questão de este contexto que estavas a falar, Filipe, está muito bem dado aqui. São 200 histórias, são curtinhas, portanto, isto é o livro que eu acho que é para ter a mesa cabeceira, ou podes ler numa viagem. Uma história por dia, não sabe bem o que lhe fazia. Exatamente. Pode ter no metro, pode ser na sala de espera. Eu acho que pode ser um livro de consulta, muito engraçado. E vocês numa página conseguem dizer o contexto, dizer as coisas, porque é que quem é a pessoa e o que é que... E isso está bem feito. Porque depois, não é fácil às vezes concentrar tudo numa... Às tantas vezes. Nós tínhamos a questão de como organizar estas histórias. Atenção, nós escrevemos muito mais histórias do que estas que estão aqui publicadas. Eu ia dizer isso, não vamos entrar a esperar histórias de País 2. Ficaram muitas de fora. Vamos ver. Ficaram muitas de fora. A partir do momento em que nós decidimos... Infelizmente não nos faltam motivos. Não faltam. Mesmo passado. Achas que posso dar o exemplo? Dá um exemplo. Não sei. Não, ainda esta semana trocámos mails por causa de... Não, trocámos mensagens, porque isto agora dá-se o fenómeno de colegas nossos chegarem ao pé de mim e dizerem-me assim: epá, tinha aqui uma história ótima para o vosso livro. Aconteceu uma coisa espetacular para o vosso livro. E ainda este fim de semana isso aconteceu com um colega nosso da rádio que esteve a presenciar uma comissão parlamentar de inquérito onde se discutia as mulheres que menstruam. E há salvo erro, acho que era uma deputada do Chega, mas não tenho bem certeza. No teu X estavas infeliz a comentar isso. Sim, e alguém que pergunta, e os direitos dos homens que ejaculam. Pronto, e isto acaba com uma punchline da deputada socialista Isabel Moreira que diz: senhora deputada, caso não saiba, as mulheres também ejaculam. Ou seja, isto é daquelas histórias que nos mostra tudo. Cabia perfeitamente. Porquê? Porque mostra o debate que nós estamos a fazer neste momento também sobre direitos das mulheres, alguma resistência a esses direitos que está a acontecer, e depois, o ser bizarro destes argumentos, e portanto eu acho que esta era uma história perfeitamente que ainda aqui cabia. E de certa forma permite-nos acompanhar qual é o assunto que mobiliza o país em cada momento. Há aqui uma série de histórias que às vezes sobre assuntos, e não assuntos outras vezes. Sim, há aqui uma série de histórias que é sobre o apertar o cinto. Há cada vez mais mês no fim do ordenado, durante as intervenções do FMI. Quer dizer, é possível... E a Troika. E depois os momentos em que a questão é o cimento, o alcatrão, as infraestruturas, a educação. Conseguimos perceber essa evolução. E deixa-me referir uma coisa, só como acrescento ao que a Liliana estava a dizer,
Que é, a partir do momento em que nós decidimos organizar o livro por ordem cronológica, podíamos ter organizado de outra forma, temos que ter algum equilíbrio entre as várias épocas, entre os vários períodos. Exato. E, sim, portanto, um dos critérios de corte é há algumas épocas em que temos muitas histórias. E, portanto, olha, vamos cortar aqui. E também há algumas onde tínhamos poucas histórias. E aí começamos a fazer pesca de arrasto, que é ir para a Biblioteca Nacional e começar a ler todas as edições da Capital, ou do Diário de Lisboa, ou à procura de histórias. Sim. E, portanto, há histórias que nós nos lembramos. Algumas? Não, é esse o ponto. Sim. Há aqui histórias que não podiam não estar aqui. A gafe do PIB do Guterres, o Marcelo a mergulhar no Rio Tejo, o Marcelo a mergulhar no Tejo. Toda aquela compilação inicial que achei brilhantemente feita. Já agora devo dizer que foi das melhores, que foi o melhor resumo que eu vi até agora do livro. Tem algumas dessas histórias que não podiam não estar aqui. Portanto, há algumas histórias que são evidentes. Há muitas histórias de que eu nunca tinha ouvido falar. Pois não. Por exemplo, que eu já não me lembrava. O bombeiro que foi despedido porque ultrapassou a caravana do Cavaco. Sim. Que é como a criança Quão bizarro é que isto pode ser, não é? A candidata à Arlete, às presidenciais, à Arlete dos eletrodomésticos. Como é possível ter acontecido esta história e eu nunca ter ouvido esta história da Arlete? O candidato do PRD que dizia Hitler por 1000 anos. Hitler por 1000 anos, candidato do PRD, sim. Não é possível. Nós encontramos, e depois, isto é aquela coisa, vemos uma notícia neste jornal que remete para uma notícia da edição de ontem. Então, olha, pode-me trazer a edição de ontem. E isto é uma coisa absolutamente fascinante. Às tantas pode ser um labirinto, mas se conseguirmos espremer daqui o melhor do melhor, aquele momento em que aquele momento em que o Francisco Sousa Tavares é atacado porque tem um problema porque denuncia o excesso de, vamos chamar-lhe pelo seu nome, de cocós nas praias portuguesas. É aquele que o outro chama-lhes carro, é esse? Não é nesse debate. Mas é uma polémica em que, como todas as pessoas que o criticam, se dava ao caso de serem mulheres, ele, no fundo, diz, enfim, que eram umas mal amadas. Eram umas mal amadas a quem eu não... Helena Roseta, que era sim, nunca receberam a atenção que queriam de minha parte. Coisas loucas. Nós, cada país, há quem diga que cada país tem os políticos que merece. Nós temos... Como dizia o Filipe há pouco, foi os políticos que nós escolhemos. Também aqueles que nos calham, porque para estar na política é preciso pôr-se à frente. Não sei se é a mesma coisa nós escolhermos e são os que merecemos. Então pomos assim, é os que escolhemos entre aqueles que se põem a jeito. Esta entrevista vai constar do próximo livro. Muito bem, são histórias curtas, eu gosto muito disso. E, portanto, os dois reuniam estes factos, são mais de 200 histórias. Ao investigar e relembrar estes casos e ir procurar outros casos e casinhos que aqui estão, eu gostava de saber de cada um o que é que mais... Alguma coisa que vos tenha surpreendido muito. Olha, João Paulo, não me lembrava nada de... Ou não conhecia, ou gosto sempre deste. Bem, eu agora vou irritar o Filipe. Eu não me lembrava de muita coisa, não é? Porque eu sou mais nova. Não, isto foi só para provocar, porque normalmente gosto sempre de o fazer. Não te lembravas de muita coisa porque tens pior memória do que eu. E também tenho, sim, também é verdade. A maternidade também acaba por matar. Filipe não é irritável facilmente, estás à vontade. Não é. Mas diz, uma coisa ou outra que tenha surpreendido. Não sei. Agora vou parafrasear o Filipe. Eu todos os dias tenho uma história nova. E por acaso... Favorita. Tens uma história favorita, diferente. Agora, ao estar a ouvir a introdução, lembrei-me de uma história que aconteceu comigo e, portanto, foi uma história bastante divertida, que foi a Eduardo Catroga. Pronto. O que é que aconteceu? Essa história, eu estava na redação do jornal I, na altura, e 2 colegas meus tinham ido entrevistar Eduardo Catroga de manhã e tinham vindo lá com um título pouco polido. E decidiu-se naquela edição que seria a minha geração nos últimos 15 anos só fez porcaria, só que não tinha sido bem porcaria que ele tinha dito. A palavra não era essa, exatamente. A palavra não era essa. O jornal fecha. Mudaram uma citação? É lá. Ajeitámos uma citação. É a palavra porcaria era um eufemismo. Era um eufemismo. Tornámos a coisa mais digerível, digamos assim, para o público. O jornal fecha e estamos todos a ver a SIC Notícias à noite quando Eduardo Catroga... Eduardo Catroga está a falar... Sim, quando a TVI, já não me recordo. Sim. TVI, está aqui, exatamente, em que ele diz... vou citar. Em vez de andar a discutir as grandes questões que podem mudar Portugal, onde a discutir passa a expressão
pintelhos. Ora, no dia a seguir, tinha acontecido à noite, grandes problemas e tal, e o I tinha numa manchete um pouco diferente. Ora, o que acontece? No dia a seguir, eu estava na secção de política e a minha editora na altura era Ana Sá Lopes, que me diz: Liliana, fala com o homem, porque está toda a gente a falar sobre isto, tens de falar com ele. E ele diz-me uma coisa maravilhosa. Eu agora estava aqui à procura se tinha a citação, que é, ele diz-me que tem recebido muitas mensagens a dizer gostaram da entrevista à TVI. A minha mulher é que não gostou muito, diz que agora, quando sair comigo à rua, vai ficar envergonhada. Estás a falar de um ex-ministro das Finanças do Cavaco Silva, não é? Sim, na altura ele era o negociador da Troika do PSD. Senador da nação. Senador, pronto. E depois ainda dizia: sou muito natural, aquilo é uma expressão da minha aldeia. É a coisa que nós dizemos é a mesma coisa que dizer que andam aí com assuntos de caracacá, em vez de discutirem o país. Não é que ele não tivesse razão, mas isto foi uma história deliciosa. Exato. E eu só me recordo no dia a seguir, a Ana Sá Lopes pôs em título: a minha mulher tem vergonha de sair comigo à rua, e eu fiquei furiosa com ela a dizer: nunca mais vai falar comigo, nunca mais vai falar comigo. Sendo meu Deus, que essa era uma citação factual. A citação era factual. Exatamente. Ela diz: temos de contar que no meio de tanta confusão. É claro que eu acho que a Ana Sá Lopes hoje, mas eu na altura era uma miúda, ela tinha toda a razão, porque na verdade aquilo também dava ao lado humano dele. E no caso da mulher. Mas pronto, esta foi uma história que... Mas o lado humano é uma coisa engraçada, porque estas histórias, para mim, revelam muito isso. O lado humano destes citados aqui. Pelas gafes que cometeram, pelas coisas... Mas são pessoas normais e não são... E muitas vezes tínhamos a ideia de o endeusamento dos políticos. Há aqui uma coisa que nós estávamos a falar há pouco, que eu noto, lendo o livro de Enfiada, que acho que se nota que os nossos políticos eram muito mais amadores, talvez menos preparados, se calhar muitos deles vindos de mataduzos. Mais genuínos também. Mais humildes, muitos deles, e isso leva a que muitos deles cometam algumas coisas que à luz de hoje seriam inaceitáveis. Seriam isso. Sim. Mas se calhar também temos de pensar sobre a nossa bitola, sobre o que é aceitável e não aceitável. O contexto também mudou muito, como vocês disseram. O contexto mudou muito. Hoje em dia há redes sociais, há influência. Também os políticos são mais profissionais, muitos deles, e também se dão menos ao escrutínio, muitos deles também. Mas sabes uma coisa que não mudou? Nós, no princípio do livro, temos a história da Arlete dos eletrodomésticos, que é claramente um caso de... candidata fantasma. Uma candidata presidencial fantasma. Eu adoro a história da Arlete dos eletrodomésticos. É das tuas preferidas, é? É das minhas preferidas, mas não era dessa que eu queria falar. Sim, mas já vais. A história da Arlete dos eletrodomésticos é um caso de currículo turbinado. De alguém que embeleza o seu currículo para parecer mais do que era. Só conhecido porque era ex-presidiária e porque... Não, mas o ponto é... Quantos casos de políticos com currículos turbinados tivemos, entretanto? Bastante. Sócrates, relvas. Há uma epidemia de assessores do governo do Costa que tinham secretários de Estado, que tinham licenciaturas que não existiam. Portanto, temos aqui um ponto em que nós mudamos em muita coisa. Mas se olharmos com atenção, por exemplo, aqui os políticos não mudaram. Sempre quiseram. Há ali aquele lado um bocadinho bacoco de fazer-se mais do que são. Fazer-se mais do que são. Diz as tuas história preferida? A minha história preferida de hoje... É um minuto de acabar. É um minuto de acabar. Vou tentar contar. E tem a ver com uma coisa muito atual, que são fake news. Okay. Em 1982, há uma greve geral. O Ângelo Correia é o Ministro da Administração Interna. A greve geral tem aquelas escaramuças entre manifestantes e polícias, como sempre acontece, nada de muito extraordinário, até que o Governo diz ao fim do dia que conseguiu travar uma tentativa terrorista de subversão do Estado Democrático. Meu Deus. E no dia seguinte, Ângelo Correia, atenção, Ângelo Correia hoje, senador da Nação, também ele, vem dar exemplos concretos destes atos terroristas que o Governo teve de combater. Exemplos. Objetos metálicos nas estradas para impedir circulação. Um cabo da GNR tinha sido assassinado em Ermidas do Sado na sequência de disparos. Em Albergaria à Velha, um indivíduo tinha sido detido com material de guerra. E numa fábrica de rações em Alcaíns tinha havido uma tentativa de sabotagem com um produto tóxico. Isto foi o que disse o Ministro da Administração Interna, foi o que disse o Governo. Sim. Quando tudo isto foi tirado a limpo, o que se vem a apurar é que os objetos metálicos nas estradas para impedir a circulação eram os pregos que tinham sido encontrados em 2 ou 3 estradas. De facto, tinha morrido um cabo da GNR em Ermidas do Sado, atropelado por um caminhão numa operação stop. Não houve disparos. Sim.
O terrorista da Albergaria à Velha foi mandado para casa pelo juiz de instrução, que o descreveu como um pobre diabo que tinha 2 espingardas no armário. Sim. E a tentativa de sabotagem na fábrica de rações de Alcaíns tinha sido um erro na cadeia de produção e um funcionário pôs sal de cozinha na ração. Portanto, o produto tóxico de que falava Ângelo Correia era sal de cozinha. Arma de destruição maciça. Isto para te dizer... Tem ou potencial. Seja, tudo factos exagerados. Exatamente. E não relacionados. Turbinados, cá está. Turbinados. Portanto, fake news, em 1982, através de alguém que se tornou, entretanto, um senador da nação. Há 42 anos. E Marcelo Rebelo de Sousa, que era o homem da central de propaganda do governo, ainda vem tentar disfarçar esta atrapalhada toda, falando num plano da URSS para desestabilizar a Península Ibérica, de que Portugal tinha sido alvo. Falámos foi pouco de Marcelo, por acaso, é verdade. Falámos pouco de Marcelo. Temos Marcelo das primeiras à última página do livro. O tal que está aqui citado 27 vezes. Mas assim, os ouvintes podem ir claro que sim. ver. Se gosta de Marcelices, não perca. Se gosta de Marcelices, é isso. Nem que Jesus deixe a terra, vocês contam isto tudo. Nem Cristo deixa as memórias. Sim, as memórias que eu ia escrever com 27 anos. Nunca, a política, está calmo, vou-me retirar, nada com isto. Como o Portas também tinha dito, não era? O Paulo Portas. E Santana também se retirou? Santana também se retirou várias vezes. Algumas vezes em direto. É uma propensão algumas dos nossos políticos para acabar. É alguma propensão dos nossos políticos para se mandarem para o abismo e terminarem as suas carreiras políticas. Depois não acontece. Quando estão em alta. Portanto, isso pode durar 20 anos. Sim. Muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito aos dois, Liliana Valente, Filipe Santos Costa. Foi um grande prazer estar aqui a falar com vocês. Este espaço é mesmo para isto, para conversas com gente interessante, com coisas interessantes para contar. Foi muito bom falar com estes colegas. Assim que nos ouve, deixa então esta dica. Só neste país, grandes histórias da pequena política, uma edição do Clube do Autor. Um bom regresso ao Japão para o Filipe. Obrigado, João Paulo. E Liliana, continuas a fazer a tua editoria como fazes tão bem da política. Muito obrigado pelo bem escrito e bem interessante e bem divertido que está este livro. Bem-ajas. Muito obrigada por esta conversa muito divertida. Obrigado.